Bom dia a todos. Hoje é dia 11 de fevereiro de 2022. Vamos ter a enorme satisfação de receber aqui o João Silvério Trevisan, que eu vou apresentar agora, e depois eu vou passar a palavra para a nossa coordenadora do programa Incentivar, que é a Sônia Torstensen. Então, o João, que está nos fazendo a honra de conversar conosco hoje, é escritor, roteirista, diretor de cinema e dramaturgo. Nasceu em 1944, tem 14 livros publicados, entre ensaios, romances e coletâneas de contos. É autor dos romances Pai, Pai e A Idade de Ouro do Brasil, e do já clássico estudo multidisciplinar Devassos no Paraíso. Recebeu 3 vezes os prêmios Jabuti e da Associação Paulista de Críticos de Arte. Em 2018, foi finalista dos prêmios Jabuti e Oceanos. Aqui está o livro do João, né, que a gente teve o privilégio de ler, e agora eu vou passar a palavra para a Sônia Torstensen, nossa coordenadora. Obrigada, Tânia. Sempre lembrando, Tânia, que você está encarregada de aceitar os que estão atrasados, tá bom? Bom, ô João, você tem sido nosso assunto desde que surgiu a possibilidade de você vir aqui. Nós lemos o seu livro, temos conversado sobre isso, enfim, você tem sido muito falado no nosso grupo. Eu, falando por mim, eu diria que o efeito desse seu livro, dos 6 balas, para mim, foi aterrorizador. Foi aterrorizador. Eu comecei a ler, dei uma pausa, depois, na posição de coordenador, eu li de cabo a rabo, com toda a atenção, porque não tinha outro jeito, mas eu leria de qualquer jeito. Por que ele foi tão aterrorizador? Eu não conhecia aqueles fatos? Eu conhecia, mas todos eles apresentados juntos, como você fez, com aquela abundância de dados, a seriedade do seu trabalho, fica alguma coisa avassaladora, né? Eu tive que pensar assim, bem, Sônia, nem todos os homens são tóxicos, nós conhecemos os nossos homens, nem todos, porque fica aquela impressão realmente de uma coisa que né? A verdade é essa, mas nem todos os homens são tóxicos. Bem, o que nós pensamos? Nós pensamos que como, assim, bom, tendo em vista aqueles fatos, como vamos trabalhar isso com a nossa população, que é adolescente de escola pública, seus professores, suas famílias, né? Que nós fazemos roda de conversa, nós fazemos lives que eles gostam, né? E tanto para professor quanto para aluno. E para pais também, né? Como podemos, então, ajudar os nossos jovens e seus professores a encontrarem caminhos alternativos e empáticos sobre as questões da masculinidade, né? Então, essa é a pergunta geral, que você já respondeu um pouquinho, dizendo, bom, essa pergunta é difícil, eu vou devolvê-la para vocês. Tudo bem. Eu diria, João, que um bom começo seria se você falasse um pouco o que você tem vontade, o que você sente que tem a ver, e depois a gente faz perguntas e vamos discutindo. O que você acha? Tudo bem, Sônia. Olha, só estão destruindo um prédio aqui e eu deixei aberto para refrescar, mas o som... Eu vou fechar aqui a porta. Já. Olha, ô, João, não precisa, não tá aparecendo. Eu também tenho o prédio sendo demolido aqui do lado.
Talvez não apareça no som aqui, mas está me incomodando, Ah, tá bom. porque eles estão destruindo o prédio por dentro e, na verdade, é uma reforma, esses tais de retrofit, que quando eu vi, inclusive, falei, meu Deus, alguém teve essa ideia centenária que nunca foi resolvida de fazer alguma coisa com os prédios abandonados aqui no centro da cidade. Parece que a Coab está reformando o prédio, não sei qual o objetivo, mas, enfim, isso não tem nada a ver com o nosso debate. Veja só, eu não sei muito bem o que vocês querem de mim aqui hoje, porque vocês ficaram aterrorizadas e eu gostaria de lhes perguntar se vocês têm ideia o que foi trabalhar durante um ano inteiro na primeira edição, em 1997, saiu em 98, se não me engano, mas eu passei um ano todo trabalhando, e depois preparar esta segunda edição, que foi ainda mais complicada do que a primeira, porque já havia muito mais material para pesquisa, muita coisa pela internet. Então, eu fiquei, durante todo o período da quarentena, por mais de um ano e meio trabalhando nessa segunda edição. Você fala de aterrorizado. Eu não tinha direito de ficar aterrorizado. Eu ficava desesperado. Várias vezes eu mandei recado para a minha gerente editorial, a Daniela, que foi uma gracinha, acreditando totalmente no meu trabalho, me abrindo espaço. Eu quebrei todos os nossos prazos, ela aceitou, até que no final eu disse, olha, ou você entrega esses originais ou não sai este ano ainda. E eu tive que dar um jeito, porque, além de ser uma coisa que me desesperava, era também uma coisa que me fascinava, porque eu estava tendo uma ocasião muito rara de fazer o próprio resgate da minha vida, no sentido de que eu conheço essas histórias desde a minha infância. Se vocês leram o Pai Pai, há uma série de relatos de terrorismo com relação ao que eu era, não é? Ao homem que eu não era dentro do padrão aguardado pela família e pela sociedade, não é? Então, foi extremamente difícil trabalhar, mas, ao mesmo tempo, extremamente fascinante, porque eu me via instigado, não é? Eu me via obrigado a... eu me via contra a parede e obrigado a dar respostas. E eu fui descobrindo que eu tenho essas respostas, na verdade, há muito tempo, não é? Eu venho trabalhando com isso tudo. De modo que o que me consolava, na verdade, era continuar o caminho, bem na linha daquele poema do poeta francês Antonio Machado. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Então, você tem que manter a bicicleta em movimento para que ela não perca o equilíbrio, não é? E foi assim que eu trabalhei, e a cada vez que eu trabalhava, eu descobria outras nuances e descobria outros espaços para mergulhar. Então, de certo modo, era um trabalho sem fim, e é um livro que não tem fim. Eu não tenho como dar uma solução e nem tenho qualquer pretensão de dar solução, porque eu acho que a minha função ao escrever o livro foi exatamente levantar o tapete e mostrar a sujeira que estava por debaixo. Aliás, não era nem apenas sujeira, era podridão. Não era um tapete já apodrecido. O lado que me, digamos, pesava mais nesse desespero era não poder esquecer em nenhum momento que eu faço parte desse gênero. Eu sou testemunha, mas eu também sou o protagonista dessa situação, não é? E um protagonista privilegiado,
pelo estilo de vida que eu tive até agora, que não absolutamente não é nenhum elogio a mim falar do meu estilo de vida, mas foi aquele que me coube, foi aquele que eu consegui ter e que era necessário para mim. Então, eu tinha, na verdade, um ponto de vista que era, ao mesmo tempo, muito privilegiado, porque era o ponto de vista das margens do masculino, mas também um ponto de vista que me trazia um nível de consciência quase insuportável. E, vejam bem, um nível de solidão quase insuportável, porque eu me considero, e a cada vez que eu olho a minha vida, eu vejo, eu confirmo o fato de que eu estive sozinho enquanto homem o tempo todo. Sozinho no sentido de que eu estava tendo esse olhar crítico, eu estava tendo a possibilidade de tomar consciência daquilo que muita gente, inclusive do meu gênero, não tinha acesso. Alguma coisa que eles não tinham acesso. Então, era um pouco um caminho labiríntico, inclusive de um ponto de vista psicológico, não é? Porque não era uma ida tranquila e nem era uma ida apenas assustadora. Era uma mistura de tudo isso, não é? E as descobertas que eu ia fazendo, na verdade, eram descobertas muito importantes para o meu próprio uso, mas que eu tinha certeza que eram descobertas que poderiam ser úteis para outras pessoas, não é? E pesquisas que eu buscava revelar, antes de mais nada, para mim mesmo, quer dizer, eu desvendava uma paisagem, né, que me era extremamente útil conhecer, mas, ao mesmo tempo, eu sabia que essa paisagem teria utilidade para além da minha própria experiência, não é? Então, eu tenho a dizer que me deu muitas dores e uma extrema felicidade ter escrito esse livro. Foi como se eu tivesse, de certa maneira, deixado um pequeno testamento. Talvez eu tivesse começado no Devassos do Paraíso, não é? Tentando mostrar um país que sempre foi escondido, um país que era o meu país, não é? O país da minha homossexualidade, e depois continuou com Pai Pai, em que eu me desnudei e que me assustei muito ao fazer esse percurso da minha vida, e sendo fundamental eu me desnudar, caso contrário, eu não teria como escrever o livro do jeito que eu queria, e depois chegando até os 6 balas num buraco só. Então, é quase como um testamento, não é, que eu queria deixar sobre tudo aquilo que eu vivi, aquilo que eu vi e aquilo que me ocorreu como resposta enquanto protagonista e testemunha, não é? Eu, no livro, deixo muito claro o quanto eu devo às feministas, às mulheres feministas, durante não apenas a escritura do livro, mas durante toda a minha vida. Eu aprendi o tempo todo com as descobertas das mulheres que estão examinando um lado da sociedade que lhes é terrivelmente desfavorável e que precisa de algum tipo de transformação urgente. E essa urgência já tem mais de um século, não é? Que estamos nessa, entre aspas, urgência, que é uma urgência que se desdobra cada vez mais urgente e que é muito angustiante, porque a gente vê que a sociedade caminha de uma maneira muito mais lenta do que a gente desejaria ou do que a gente gostaria, não é? Então, com o livro,
na verdade, eu pude ter um pouco dessa experiência muito contraditória e a certeza de que aquilo que eu estava pesquisando e buscando não era em vão. Esse foi o meu grande consolo o tempo todo. Vocês veem, por exemplo, além das pesquisas que eu fiz, os filmes, as peças que eu analisei e que fazem parte da minha experiência pessoal enquanto escritor, enquanto uma pessoa que trabalha com expressão artística, mas também a minha experiência pessoal, por exemplo, com o cristianismo. Não é? Na primeira edição, eu não tinha introduzido nenhuma referência específica sobre a cristandade. Não é? E eu acho que foi por conta das leituras de Freud que chegou um ponto em que eu disse: meu Deus do céu, isso já vem de muito longe e o patriarcado estava cercado de cúmplices. Fui até Santo Agostinho, o Agostinho de Hipona, que foi tornado santo pela Igreja Católica, lá nos primórdios, e comecei a perceber que havia essa aliança intrínseca entre o patriarcado falocêntrico e o cristianismo que nascia. Então, foi fundamental para mim criar aquele novo capítulo, que, na verdade, era uma parte de um capítulo que já estava escrito, e, de repente, eu comecei a fazer as pesquisas e eu disse, mas eu não vou dar conta de ter esse trecho pequeno dentro desse capítulo. Eu vou ter que abordar a questão com muita acuidade, portanto, num capítulo especial. E fiz, então, aquele capítulo novo, que é um dos vários capítulos novos que tem essa edição, e encontrei para mim coisas que eu já conhecia desde a minha experiência de viver 10 anos num seminário, mas que eu calcei com as pesquisas e que eu enfatizei e complementei aquilo que eu já conhecia, ou seja, a minha própria experiência, com aquilo que eu estava pesquisando. Vocês hão de convir que é uma sorte, porque eu não estava fazendo uma pesquisa abstrata. Eu estava fazendo pesquisa a partir da minha própria experiência. Portanto, os resultados que eu ia encontrando era como se eu fosse um psicanalista ao inverso, não é? Eu estava trazendo para a minha experiência elementos que a minha experiência já tinha tido, mas através das pesquisas de outras pessoas, de outros estudiosos e estudiosas. Eu dei exemplo desse capítulo para vocês terem ideia de como, na verdade, eu fui me descobrindo e descobrindo boa parte do problema, que eu já conhecia, mas eu aprofundei o conhecimento do problema do masculino. E, claro, quanto mais eu aprofundava a questão, mais perguntas eu tinha a responder. Então, era uma bola de neve e, ao mesmo tempo, um círculo virtuoso, não é? Porque as coisas iam se complementando. Mas, para vocês terem ideia, é infernal a questão, porque eu vou ler os jornais atualmente e digo, meu Deus, por que é que eu não soube disso antes? Eu encontro um livro, poxa, olha, essa ideia aqui eu não coloquei no 6 balas no buraco só, era muito importante. Outro dia eu vi na Netflix um filme, enfim, já há mais tempo, não foi outro dia, já há mais de um mês, um filme chamado O Ataque dos Cães, O Ataque de Cães. Não é? E eu fiquei desesperado, eu disse, meu Deus, por que é que esse filme não saiu um pouquinho antes do livro ser publicado? Porque ele é um resumo ficcional de tudo aquilo que eu coloco no 6 balas no buraco só. Então, vocês vejam que eu tenho a sensação
com o Seis Balas no Buraco Só, de que eu estou correndo atrás da história, de que isso não tem fim, não é? O que é um pouco angustiante, mas, ao mesmo tempo, é muito bom, porque eu posso ter a sensação de que, pelo menos, eu introduzi a questão, pelo menos eu dei uma base para o problema. E aí, como a Sônia reclamou, sim, vocês vão ter que continuar, Sônia, e dar respostas, não é? Porque eu não acho que seja um livro que eu assino e ponto final. A questão do masculino é uma questão gravíssima que atine a todas e todos nós, sejam aqueles que vivemos os problemas do gênero masculino por dentro, sejam aquelas e aqueles que vivem o problema do gênero masculino por fora, ou seja, as consequências desse gênero, ainda que compartilhando, mas não estão diretamente ligadas às suas causas e às suas circunstâncias. Talvez fiquem mais com as consequências, não é? Então, é um pouco a sensação de que eu cumpri uma tarefa. Antes de mais nada, para mim mesmo, eu não sei como é que isso... Eu até posso imaginar como é que o livro bate na cabeça das pessoas, não é? E você me dizer, Sônia, que você teve muita dificuldade, olha, eu não posso negar, me dá um frisson de felicidade, por um lado, inegável, mas, por outro, uma aflição muito grande, porque eu sei de gente que não consegue ler o livro de uma tacada só. E eu compreendo, porque eu sei o que me custou, não é? Então, eu tenho todas essas sensações com relação ao livro, mas, ao mesmo tempo, uma imensa curiosidade de saber o que é que está acontecendo na cabeça das pessoas, ou seja, como é que está sendo a interlocução que as pessoas poderiam ter comigo. Claro, esse é um dos problemas do escritor. Quando ele joga um livro para o mercado, não é? Ele não tem mais acesso, ou raramente ele tem acesso. É verdade que eu recebo muitas vezes por semana respostas de pessoas, não é, que me falam sobre o livro, não só sobre esse, mas muito sobre Pai Pai, muito sobre Devassos no Paraíso, mas agora eu estou colhendo testemunhos de Seis Balas no Buraco Só. Mas talentíssimo. Me aflige muito, porque talentíssimo. Eu lancei, tudo bem, o livro atrasado, ele saiu em comecinho de novembro do ano passado, mas eu queria saber como é que está a coisa, eu queria saber a continuidade do debate. Eu leio, por exemplo, os meus articulistas e as minhas articulistas. Tem, por exemplo, uma psicanalista na Folha que até hoje não fez menção sequer ao meu livro Pai Pai. Ela já falou do problema do pai em outros livros, não é? E eu tenho esse problema, eu carrego um certo estigma na minha história enquanto escritor, enquanto ativista, não é? Que cria um distanciamento ou uma barreira frente a possíveis leitoras e leitores, não é? Então, eu não sei se eu ofereci para vocês algum elemento para nós começarmos esse debate, mas, na verdade, o que eu amaria ouvir é saber o que é que vocês têm a dizer do livro, quais foram as impressões e quais foram as consequências particulares, pessoais, seja psicológicas, seja políticas, não é? Sejam psicológicas, sejam políticas, a partir da leitura do livro. Porque eu não fiz à toa, por exemplo, um capítulo sobre o bolsonarismo. Não é? Eu não tenho por que ter um ódio político que eu não posso esconder, porque é maior do que eu, e sei que muita gente sofre disso também, não é? Mas a minha questão ali era colocar no contexto esse momento do Brasil em que nós estamos vivendo, não é? E estamos vivendo a crise do masculino. Nós estamos tendo o privilégio extraordinário, historicamente, de viver na pele
o masculino tóxico tomando o poder no Brasil. É uma situação incrivelmente privilegiada e, por isso mesmo, não dá para deixar passar. Não é? Então, eu trabalhei vários aspectos, várias facetas. A cada dia eu encontrava uma nova faceta, porque a cada dia tinha, desculpem o termo, uma cagada nova sendo dita, não é? Nós estamos recebendo cagadas nas nossas cabeças o tempo todo, é o prêmio que o Brasil está tendo com isso, mas, ao mesmo tempo, é como é que eu diria? É a obra-prima que o masculino tóxico tem a nos oferecer. Porque nós já sabíamos o que ia acontecer. Então, a obra-prima é exatamente a realização. A obra está sendo realizada. Nós estamos vendo realizados, diante dos nossos olhos, todos os projetos de poder do masculino tóxico e todas as suas consequências trágicas. Então, não há por que nós dizemos, não, lá com o Trump, não, lá com o Hitler, não, lá com o Stalin, não, lá no século em que aconteceram todas as perseguições colonialistas, em que mataram índios no México, no Brasil, em toda a parte, etc. Não, está acontecendo agora, neste momento. Não é? Então, não tem escapatória para vocês. Desculpem, mas eu acho que o pior que eu pude fazer é também o melhor que eu pude fazer. Eu joguei na cara de vocês o que está acontecendo. Pelo menos foi essa a minha intenção, não é? Não sem medo, não sem susto, não sem desespero, não é? Porque essa era a minha função, era testemunhar o melhor possível a partir da minha experiência, a partir do meu estudo, para que eu pudesse oferecer a vocês um pouquinho o Zeitgeist, ou seja, o espírito do tempo que nós estamos vivendo, não é? Então, eu acho que é um pouco isso que eu diria como introdução para o eventual debate. E só lembrar, Sônia, que apareceu uma vaga no dentista hoje às 3h, e eu estou com problema nos dentes, então, por favor, nós não podemos ficar até às 3h discutindo, viu? Que eu tenho esse sofrimento extra hoje para viver. Ô, João, fica tranquilo, porque nós temos uma rigidez de terminar ao 12h30. É um compromisso nosso do Incentivar, porque nós atendemos clientes, temos a clínica programada, então nós existimos com os horários muito rígidos. Tá bom, obrigado. Bom, João, você falou algo que está na nossa cabeça, vou te dar a palavra já já, Helena, que é o seguinte: o seu livro aterroriza, mas também é um convite à ação, né? Como você diz, não dá para... A gente sabe tudo isso, mas, né? Bom, no nosso cantinho aqui da nossa atividade, temos acesso a alunos e professores, né? O que vamos fazer com isso, né? E então eu vou abrir para as perguntas, começando com a Helena. Eu peço que vocês vão levantando a mão ou a mãozinha aí do aplicativo, e, na medida do possível, eu vou procurar ser super justa de quem levantou primeiro a mão, mas eu peço para a Cris, cadê a Cris? Cris, cadê você? Está aí. Cris, também me ajude a pôr ordem aí de quem está pedindo a palavra, tá? Helena, a palavra está com você. Olá, a primeira coisa, eu queria louvar o CEAF, louvar vocês todas, pela longevidade desse projeto tão magnífico e pela generosidade de vocês todas, excepcionais profissionais, de investirem parte do seu tempo nesse projeto. Vou fazer apenas um pequeno histórico de nós estarmos aqui hoje. A primeira coisa é, na primeira edição do Seis Balas, em 1998, eu já achei que ia estourar de procuras, de ler o livro na área de saúde mental. Não aconteceu. O João agora está me informando que ele também não tem esse retorno do que, de fato, o livro provoca
nas pessoas. Na ocasião de 1998, já fiquei aterrorizada também. E continuo aterrorizada até hoje, não é? Das coisas andarem tão lentamente na perspectiva de enfrentarmos tudo isso. Só para localizar o fato de estarmos aqui hoje, tudo começou com uma conversa com Cristina Prado sobre o projeto Incentivar e a dificuldade de lidar com esses problemas que vão aparecendo. Como o João disse, a cada dia um problema novo. E a cada dia, hoje mesmo no jornal, eu vi que uma menina transgênero de uma escola pública foi agredida. Ontem soube de colegas dos meus netos, 14 e 16 anos, tentativa de suicídio e autoflagelo. O menino arrancou as unhas do pé. São coisas aterrorizantes. No final do ano passado, um dos meninos de 16 anos se jogou da ponte do Sumaré. Quer dizer, é uma coisa, e não estamos falando de periferia, estamos falando de um outro ambiente. Então, são realmente coisas aterrorizantes. Mas, conversando com a Cristina, essa nova perspectiva do não gênero que os adolescentes estão apresentando hoje é uma coisa nova. Nós nem sabemos dizer do que se trata. Eu imagino que vocês também não. Então, hoje, eu levantei aqui uma observação do João, que menciona um autor espanhol, Preciado, e ele diz que ele faz questão de habitar uma encruzilhada. O não gênero, ou o gênero fluido, ele se dá o direito de estar a cada momento num lugar. Esse é o livro, João? Paul Preciado, na verdade, Paul Beatriz Preciado, porque ele deixou o nome feminino. Então, me ocorre de discutirmos esta questão do exilado no próprio gênero, ou o mais fundamental, essa proposta e esse sentimento do exilado como uma questão não só do ponto de vista sexual, mas uma questão política e cultural. Porque eu tenho a impressão que é isso que está acontecendo nesse ambiente em que vocês trabalham. Em função de todas essas questões de vitimização dessa população jovem, né, que não se sabe como tratar. Se o João, então, puder dar um pouco mais de instrumentalização sobre esse aspecto, talvez você nem consiga dar, né, João? Não sei, porque é uma coisa muito nova mesmo. Mas eu acho que faria justamente daria um encaminhamento para essa questão desses profissionais todos que lidam com professores, com educadores, com pais e diretamente com os jovens. Obrigada. Lena, eu acho que no último capítulo eu abordei bastante isso, inclusive cito bastante o Paul Preciado e um outro autor transexual masculino americano que me foi um presente, a arte queer do fracasso, desse Jack Halberstam. Não é? Então, eu acho que eu abri alguns caminhos nesse último capítulo, quando eu, não por acaso, eu trabalhei com autores e autoras transexuais. Não é? Eu faço um pequeno resumo no capítulo final em que pé nós estamos no momento, até onde é possível compreender, porque a cada dia as coisas também estão evoluindo, o que me aflige muito, porque eu estou no meio da sopa de letrinhas. Não é? Eu já não aguento mais essas letrinhas, porque eu já tenho que olhar no dicionário para ver o que cada uma quer dizer. E tenho uma análise um pouco pessimista com relação ao universo das letrinhas em si. Eu acho que é um problema politicamente grave colocado, que nós temos que resolver para dar andamento a essas questões identitárias
que estão mal identificadas, não é? Mas, enfim, eu preferiria que vocês pudessem se manifestar, lembrando que, na verdade, essas questões de identidade de gênero, concordo com a Lena, são uma grande conquista, mas uma grande conquista que essas novas gerações estão nos dando, e velhas gerações também. Eu não posso esquecer de uma figura como a Laerte, por exemplo, não é? Como a minha querida Letícia Lanz, que é uma das primeiras transexuais e que é casada com uma outra mulher, que era a sua mulher, não é? Sempre foi, tem netos e netas, não é? E que é uma cabeça extraordinária. Letícia mora em Curitiba, é uma psicanalista, é uma pensadora, não é? E quando eu vi um debate participei de um debate da Letícia na USP, eu fiquei em estado de graça, não é? Eu falei, não, eu quero ser amigo dessa mulher, porque essa inteligência me acrescenta muito, não é? Então, essas pessoas estão realmente nos enriquecendo muito com as novas questões que estão sendo colocadas, porque são questões extremamente contemporâneas que estão respondendo a esses tsunamis que o mundo moderno, ou o mundo contemporâneo, melhor, está vivendo, não é? Elas colocam o problema e acabam, inclusive, já dando uma resposta, o que facilita muito a nossa vida. Eu me sinto muito grato a esses pensadores e pensadoras, não é? Ô, João, você lançou aí uma ideia e nós não vamos poder deixar escapar. Conta um pouquinho como é que você está vendo essa questão da sopa de letrinhas, que realmente, como disse a Helena, nós estamos diante de uma mudança cultural entre as inúmeras que estamos vivendo, inúmeras, né? Porque não é só isso, é tudo ao mesmo tempo. E a questão da sopa de letrinhas, diretamente, nós atendendo até, porque a gente também atende adolescentes individualmente por períodos curtos, nós estamos jogados diante da sopa de letrinhas e somos psicanalistas experientes, né? Nós somos idosas, vamos dizer, na profissão, e estamos nos perguntando. Diga, João, como é que você está vendo? Você disse que é uma questão política também. Como é que você está vendo isso? Eu tô vendo com muitas dúvidas também, Sônia. Eu escrevi um pequeno ensaio na Serrote, eu estava tentando lembrar, na revista Serrote, do Instituto Moreira Salles. Eu acho que está até aqui na área de trabalho do meu computador, o que ameaça os direitos LGBT. Não é? É no número 34 da revista Serrote, se não estou enganado. Mas a verdade é que eles me pediram, eles fizeram um número especial, o que ameaça, então, esses novos grupos identitários. Novos é uma piada, mas, enfim, do ponto de vista de elaboração do problema, é uma elaboração muito recente. Então, mulheres, negros, indígenas e LGBTs, não é? E aí o que ameaça os direitos LGBTs? Na verdade, estava se tentando falar de um período muito perigoso, que é o que nós estamos vivendo diante dessa tragédia do governo Jair Bolsonaro, não é? E eu disse, não, o problema do Jair Bolsonaro é óbvio, é terrível, mas o maior problema me parece ser, no caso das letrinhas, a nossa dificuldade de enfocarmos qual é exatamente o problema das nossas identidades. E aí, a minha análise é que essas letrinhas, ao contrário de estarem ajudando a criar uma identidade, elas estão confundindo tudo. Você imagine você chegar na periferia, uma criança de periferia, e dizer: você é L, você é G, você é B, você é T, você enfim, você é A. É um enigma, na verdade, que nós estamos criando com a pretensão
de intensificar as identidades. Não é? Então, me parece que, de um ponto de vista político, há uma falha grosseira enquanto comunicação com o nosso entorno, com a nossa sociedade, não é? Da parte de nós LGBTs. Não é? Porque o problema não está sendo colocado tal como nós gostaríamos, nós estamos dando uma mensagem contrária àquilo que nos propusemos. Não é? No artigo, eu tento dar uma resposta, eu digo, olha, eu vou propor uma saída, né? E aí tive que recorrer a um problema linguístico, não é? A uma questão de etimologia, e fui lá na palavra homossexual, que há muito tempo eu sei que é um monstro do ponto de vista linguístico, porque misturou latim e grego. O homo do homossexual não é latino, é grego, é sem H, inclusive. É o homo de homoioi, ou seja, igual, semelhante. Não é? E a sua contraposição é heteros, também sem H na língua grega. Colocaram esse H e aí virou homo hominis do latim. E qual seria a contraposição ao homossexual enquanto uma palavra latina e outra palavra latina? Porque sexualis é uma palavra latina, de origem latina. Não é? Aí ficou, a contraposição seria mulheres sexualis, homossexuais e mulheres sexuais. Então, é o homem sexual e a mulher sexual. Essa seria a contraposição lógica se fosse tudo do latim, não é? Nós estamos interpretando errado o próprio termo que já no começo, lá em 1864, 65, um estudioso, um psicólogo, Engert, eu acho, Enkert era o nome dele, criou esse termo para facilitar justamente, o intuito era facilitar a compreensão do que era o desejo dessas pessoas, não é? E ele fez esse monstro do ponto de vista linguístico que ficou consagrado como sendo alguma coisa relacionada exclusivamente a homossexual homem. Tomou-se, então, apareceu a necessidade de ter a lésbica, de ter travesti, etc., etc. Não é? Então, eu propus que nós pudéssemos voltar um pouco a essa palavra, repensar as origens dessa palavra e continuar usando homossexual com o seu devido sentido. Ou seja, uma questão de desejo e de identidade de gênero. Nós teríamos, então, duas questões, como se fosse o homossexual fosse um grande guarda-chuva e depois o outro guarda-chuva identidades de gênero. Então, o problema seria colocado desta maneira. Agora, eu não tenho, como eu fiz uma sugestão, não é? Eu dei, inclusive, o artigo é longo, enfim, eu faço todas essas observações, inclusive com outras palavras, homeopatia, etc., etc., que tem esse mesmo sentido do igual, não é? E a contraposição do diferente. Então, eu não sei como é que isso se resolveria. Eu sei que na academia, por exemplo, existe uma ressalva imensa ao termo homossexual, não é, no sentido de ser mais abrangente. Continua-se pensando o homossexual como alguma coisa relacionada exclusivamente ao desejo dissidente do homem, não é, por conta desse mal-entendido linguístico, e eu não sei onde é que nós vamos parar. Isso realmente, para mim, é um problema, porque nós estamos vendendo exatamente o oposto daquilo que queríamos propor. Não é? Nós não temos nenhuma... A questão identitária está indo para o brejo, se esse é o objetivo, porque nós estamos vendendo um enigma. LGBT, para mim, é cada vez mais enigmática. A sopinha de letras, quanto mais ela cresce, mais complicada ela fica para ser entendida. Ora, o nosso desejo é complicado. Quem estuda Freud, quem estuda Lacan, entre outros, não é, sabe muito bem como isso tudo é complexo. Só que nós estamos criando um tipo de complexidade que não leva ao debate, leva ao seu oposto, a uma incompreensão.
infelizmente, é isso o que eu tenho a dizer. E eu sempre tive essa tendência, fiz esse esforço de debater sem medo aquilo que a minha própria comunidade me parece que está pisando na bola, não é? Então, eu acho que é uma questão que mais cedo ou mais tarde vai ter que ser encarada. É muito verdade. E, sim, a questão identitária e a questão do desejo. É aí que estamos, né? É aí que temos que nos organizar. Mara, você está com a palavra. Bom, Trevisan, primeiro eu gostaria de agradecer muito a sua presença, está sendo um encontro delicioso. E eu não sei se não vou exatamente colocar questões, mas assim, pensar junto, né? Porque quando eu vi que você cita e pesquisou Foucault, e quando você comenta sobre a questão da sopa de letrinhas aí, né, das diferentes denominações, eu fico pensando do Foucault de A Palavra e as Coisas, né, em que as definições acabam sendo necessárias para o controle, para o exercício do poder sobre os grupos, né? E aí eu estava pensando exatamente assim, em como nós estamos, de alguma forma, submetidos todo o tempo a essa estrutura de poder e como tudo que você mostra está tão arraigado, as formas de poder na sociedade ocidental, né? E me ocorreu a leitura de uma leitura que eu fiz há pouco tempo, de uma tese de uma nigeriana, uma tese de doutorado, A Invenção das Mulheres, que saiu há pouco tempo pela UBU, editora UBU, e que fala exatamente dessa questão, de como o poder ele define as formas da sexualidade, né? Mostrando como na África, antes de entrar o colono, não existia essa preocupação com homem ou mulher, não existia esse binário, não existia essa definição, não existia essa necessidade de definição. Os papéis eram múltiplos e na história cultural africana, antes do colonialismo, ser homem ou ser mulher não fazia grande diferença nas opções, no desejo, na definição sexual, o que quer que fosse. E aí, assim, eu também queria destacar o que eu achei muito, muito interessante, a importância que você dá ao feminismo negro, ao movimento do feminismo negro, né? Eu andei lendo há pouco tempo a Françoise Vergès, e ela destacando a importância da Angela Davis, ao denunciar, inclusive, que o feminismo branco, durante muito tempo, alimentou a questão a questão patriarcal, a estrutura patriarcal, fez um uso ao modo dele dessa própria estrutura patriarcal, que, na verdade, vem ser demolida mesmo pelo feminismo negro, né? Então, eu achei muito, muito interessante a sua contribuição ao trazer, de novo, a necessidade de se refletir sobre esse feminismo negro, porque, se a gente for ler as feministas negras de agora, são elas que estão realmente colocando o dedo na ferida, né? E associando essa questão dos papéis sexuais à história cultural, à história econômica, ao capitalismo, às estruturas de poder. Então, você trazer o Foucault, mais o feminismo negro, mais as denúncias todas que você está trazendo, foi extremamente rico, eu queria te agradecer por isso. Obrigado pela sua leitura. Muito obrigado, viu? Toda a questão da interseccionalidade que as feministas negras têm trabalhado e inovaram, inclusive as brasileiras, não é? Já sim. Feministas
negras brasileiras que trabalhavam com a questão interseccional, dizendo, não, o problema não é apenas o feminismo, o problema é o feminismo, é a raça, é a pobreza, não é? Então, toda essa questão, essa interpenetração, essa interseccionalidade, do ponto de vista conceitual, me parece uma conquista extraordinária e essencial, não é? Porque, de fato, o feminismo cresceu muito com essas novas abordagens, não é? Que as feministas negras têm colocado. Ótimo. Muito obrigada por você ter trazido para o nosso debate. Obrigado a você. Obrigado. Quem gostaria de levantar uma questão? Levanta a mão, por favor. Rose, Eliana. O que andam pensando? Rose. Prazer ouvir você, Trevisan. Fiquei muito emocionada no início da sua fala. Muito emocionada. Eu acho que o Foucault é muito bem lembrado. E eu li recentemente, Trevisan, um texto de Mariana Pombo, onde ela sugere que se entenda a sexualidade não como estrutura, mas como dispositivo, sabe? Pegando naturalmente Foucault. Eu acho que isso é bem interessante para sair dessas coisas, dessas posições binárias, uma única solução para as coisas, que você fala no começo, não é? E o seu livro mostra isso, nós sentimos isso. Eu senti, Trevisan, não é? Essa dualidade, esse horror e esse fascínio, que, aliás, eu achei a palavra que você usou muito boa, não é? Eu sou lacaniana, Trevisan, então, fascina, faz destino. Então, eu acho que esta proposta de abertura de entender a sexualidade como dispositivo e não como estrutura, uma coisa fechada, é absolutamente necessário, né? Nós vamos ter que lançar a mão do pensamento complexo e parar de querer essas verdades absolutas. E como você também fala, eu vou deixar para vocês, e nós queremos deixar para você a solução. Nós temos nos perguntado muito, nós não conseguimos avançar muito ainda, né? Eu acho que eu estou gostando muito dessa leitura, desta Marina Pombo, né? Dessa proposta de entender, como a gente tem falado, né, Sônia? Não mais como uma estrutura, uma coisa fechada, mas como a possibilidade de não ter mais uma lógica binária, né? Entrar para um pensamento complexo. É isso, Trevisan. Você veja, Roseli, como tudo isso que nós estamos mencionando, na verdade, se enquadra de uma maneira surpreendente dentro da problemática do masculino. Eu dei outro dia uma entrevista, eu não me lembro qual foi, mas eu me lembro bem de que eu disse a questão do masculino não está lhe sendo dada a importância devida desde quando eu publiquei a primeira edição, em 98, que saiu em 98, me choca a ideia de que nós tenhamos caminhado para trás. Por quê? Porque não enfocamos com a devida importância a questão do masculino. Ora, tudo isso que nós estamos mencionando, toda essa questão de definição que você está mencionando, quem é que dá as definições? Diga para mim, quem é que dá as definições? Quem é que estabelece a definição? Eu mencionei em muitos E seria momentos. uma só? E seria uma só? Exato. Seria uma definição de um ponto de vista único, do ponto de vista dominante. É o macho dominante, na verdade, porque toda a história é a história do patriarcado falocêntrico. Então, essas coisas todas nós temos, digamos, a vantagem de perceber que elas estão concentradas na questão do masculino. Então, o debate do gênero masculino é um debate que extravasa a mera ideia do gênero masculino, porque o gênero masculino ele está presente desde, enfim,
que o patriarcado é o que ele é, e provavelmente ele é o que ele é. Essa origem se perdeu, não é? Lá no começo nós não temos ideia de como isso foi estabelecido, não é? Muitas coisas foram elaboradas. O Freud, no Totem e Tabu, nos fez nos deu uma ajuda impressionante, não é? Ao estabelecer a questão de uma maneira mais compreensível, não é? Que aí coloca a questão do pai no centro, mas o pai é basicamente aquele, não é, que estava dando as definições e continua dando as definições, ainda que o papel possa evoluir. Então, eu tenho muito medo de que a gente possa escorregar na casca da banana que a gente acabou de comer. Por quê? Há uma tendência muito grande de substituir as definições por outras. Esse é um dos problemas que eu sinto com relação ao politicamente correto. Eu acho que o politicamente correto é um nome talvez muito inadequado, mas o que ele propõe, o que ele faz é importantíssimo para um debate. Mas quando chegamos no momento, não é, do esculacho, no momento em que nós partimos para a lacração, não é? E com a tendência de colocar uma outra definição, de substituir uma definição por outra, eu acho que nós estamos entrando pelo caminho errado. Eu tenho escrito muito seriamente a respeito de questões relacionadas com as intolerâncias criadas pelo politicamente correto e pelos oprimidos que querem disputar o poder. Por exemplo, eu tenho muita bronca com o termo empoderamento. Por quê? Porque ele me dá a ideia de que nós queremos o poder para nós queremos disputar o poder. Ora, o poder tem que ser diluído absolutamente até o ponto de ele não ter mais nenhuma conotação enquanto cetro, enquanto coroa. Não é? Daí a ideia de uma sociedade democrática ser uma ideia que, de fato, vale a pena nós lutarmos por ela. Porque é o mais próximo que eu conheço atualmente na contemporaneidade dessa diluição de poder, com todos os graves problemas e os graves mal-entendidos que as democracias têm, não é? Quando pegam um rumo contrário ao que ela própria, enquanto conceito, está propondo. Mas, de qualquer modo, é a possibilidade de nós repensarmos quem é que faz as definições, quem é que impõe as definições. É quem está no poder. E o poder é basicamente o poder masculino. Vejam bem, eu não caio nessa conversa de que uma mulher no poder vai salvar o mundo, porque ela pode estar no poder e ela está usando todas as ferramentas do patriarcado falocêntrico. Ela pode ser extremamente falocêntrica. Pense numa Thatcher, por exemplo, não é? A famosa primeira-ministra inglesa. Ela foi uma coisa aterrorizante para o nosso tempo. Não é? Muita bobagem terrível começou com a Thatcher, lá na Inglaterra. Não é? Então, eu acho que é uma questão que é fascinante, sim, Roseli, porque ela não tem fim. Talvez o fim de uma questão seja realmente a definição. E se nós pensamos que não há definição, não há fim. É sempre um círculo virtuoso, em que nós vamos conquistando e que temos que estar na corda bamba da história o tempo todo para entender, olha, eu estou com 77 anos, eu peno para entender um bocado de coisas. Eu quis lembrar agora a palavra e não consegui. Essa palavra que é também terrível, que está agora na moda, de você cancelamento. Pronto. O tal cancelamento. A cada dia você tem uma conceituação nova e fundamental para poder entender o seu tempo, não é? Mas essa é a história. Esse é o sentido da história. Ela vai num moto perpétuo, não é? E a gente tem que se virar e dançar. Eu acho que eu não sei se vocês leram o Devassos do Paraíso, mas no final do Devassos do Paraíso eu me deparei com um filósofo francês que me ajudou muitíssimo, não é? E que tomou a ideia
do poeta e cineasta francês Pier Paolo Pasolini, não é? Sobre o ensaio que ele fez sobre a morte dos vagalumes da Itália, sobre como os vagalumes da Itália estavam sendo dizimados pelos agrotóxicos. Isso na década de 70. Trata-se de um profeta, não é? Quando vai falar dos vagalumes na década do vagalume na década de 70, pois é, ele estava falando de um problema gravíssimo que se concentrava nos vagalumes. E o Georges, esqueci o nome do francês, que fez esse uso dos vagalumes do Pasolini e trabalhou o seu livro inteiro, que eu usei no final do Devassos, não é? A ideia de que os vagalumes precisam da escuridão para brilhar. Então, essa é a função dos vagalumes, é iluminar a escuridão. E essa é a função da escuridão, é dar luz aos vagalumes. Mas, Trevisan, o que nós vamos fazer com o nosso pensamento cartesiano? Pois é, exatamente. Nós vamos ter que começar muito longe, porque o pensamento cartesiano não é de hoje. Não é? Ele vem sendo reelaborado. Você imagine, as doutrinas socialistas, por exemplo, trabalharam muitíssimo em cima do pensamento cartesiano. E nós estávamos lá, não é? Utilizando esse pensamento sem ter essa compreensão que a gente tem hoje. Ou seja, acho que nós estamos num estado de perpétua evolução. Nós estamos em devir o tempo todo. E acho que essa é uma ideia, a mim me consola profundamente. 77 anos, com os dentes estropiados, desânimo, e eu já vi essa história antes, mas eu estou em devir. Enquanto não bater lá na porta, não é? O caixão não chegar, eu estou em devir. Aliás, depois também a gente continua em devir, não é? Porque a gente apodrece e vai fertilizar a terra, mesmo quando é só cinza, a gente vai fertilizar. Então, eu tenho a impressão de que a ideia das definições é uma ideia que se enquadra dentro da problemática do masculino e nós precisamos repensar toda a problemática do masculino, e não apenas do masculino tóxico. Eu espero ter deixado claro, Sônia, que nós, homens, não somos culpados de sermos homens. O pênis que a gente tem é apenas um apêndice. Ele não pode ser tomado como se fosse o nosso cetro. E aí já entramos no masculino tóxico, não é? Mas a gente não é culpado do nosso destino enquanto gênero, não é? Agora, o que se está fazendo com esse gênero é muito terrível para a sociedade, para as mulheres e para os homens. Nós estamos sendo vítimas do nosso próprio gênero, do que se impôs como sendo o tornar-se homem, que eu menciono lá, parafraseando a Simone de Beauvoir. Não é? Tornar-se mulher e tornar-se homem é um problema gravíssimo. Eu me lembrei do Pai, quando me jogaram no rio e gritavam: é para você aprender a ser homem, portanto, você tem que aprender a ser homem. É um aprendizado, você entra numa máquina de moer carne. E, pelo fato de você ser considerado homem, você já está sendo colocado nessa máquina de moer carne, não é? Que estabelece a definição daquilo que é o homem ideal, que não existe. Nós estamos, não é, cansados e cansadas de saber. Então, eu reenfatizo a necessidade de nós termos o olhar voltado com muita precisão, com muita preocupação para a questão do masculino. Nós, homens, estamos sofrendo muito pelas imposições que colocam em cima das nossas costas, enquanto ser homem. E muitos de nós nem sequer nos damos conta. Quando um homem tem medo de examinar a sua próstata porque tem um dedo que vai ser enfiado no seu ânus e ele prefere morrer a ter esse dedo enfiado no seu ânus,
Isso é um problema gravíssimo. É um problema, esse homem não tem consciência de que ele está desejando a sua própria morte. Em nome do quê? De uma idealização do que é o masculino. Então, o tempo todo nós estamos, enquanto homens, nos confrontando com esse tipo de problema. E, muito frequentemente, não estamos aparelhados, instrumentalizados para examinar esse problema. Por quê? Porque, socialmente, culturalmente, historicamente, o masculino não tem problemas a serem examinados. Por quê? Porque ele é o normal. Então, tudo se refere a partir dessa normalidade que foi definida dentro do masculino. O masculino como sendo a referência do normal. Ou seja, ser homem, na verdade, tem componentes de tragédia. Anunciada, provavelmente. Eliana, está com a palavra. Eliana, põe o som, Eliana. Oi, eu estava querendo acrescentar a esse debate tão instigante aí que a gente está fazendo, alguma coisa que diz muito respeito à população que a gente atende, que são os adolescentes. Vamos pensar na adolescência como um período em que o ser humano está se constituindo, ele está descobrindo, ele deveria estar descobrindo quem ele é. E a gente está vendo esse desespero para se aprisionar rapidamente em palavras, em letras da tal da letrinha, da sopa de letrinhas. É como se eu me apresento para você, eu preciso dizer para você de qual cor eu gosto, qual a minha sobremesa predileta, que livros eu prefiro. E se eu não tiver tudo isso pronto para mostrar para você, eu não sou ninguém. Onde é que está o mistério da existência aí? Se a gente é psicanalista, a gente trabalha com desejo. O desejo ele não aparece assim. Se ele não tiver um espaço fluido para ele poder flutuar, não aparece. Né? Então, o sofrimento desses jovens e dessas crianças de ter que se colocar numa prateleira, numa categoria fechada, muito precocemente. É isso que eu queria dizer. Tá bom? Quem mais gostaria de acrescentar algo? Diga, desculpa. fala. Não, é só eu consegui localizar aqui o livro do Georges Didier Huberman, é o autor do A Sobrevivência dos Vagalumes, que eu confundo porque eu coloquei um título muito semelhante aqui no último capítulo, não é? Trevisan, ele escreveu Aquilo que Vemos e o que Nos Olha, que é a coisa mais maravilhosa sobre o que nos vê. O Didier Huberman escreveu O que nos vemos, o que vemos e o que nos olha, baseado no Merleau-Ponty. Você conhece esse livro dele? Eu conheço, sim, mas eu não li, porque ele tem uma obra Vale a extensa. pena, é deslumbrante, porque você é olhado. Eu estava justamente escrevendo no chat o testemunho que o menino precisa ter para virar homem. O testemunho de um outro. Desculpa que eu me intrometi. Não, eu só estava lembrando o nome. Por favor, continue. Eu amo esse escritor, eu amo. Ele faz uma associação de Merleau-Ponty com Lacan magnífica. Maravilha. Você sabe que eu estava aí ouvindo vocês falarem nas palavras que são escolhidas, né, a partir da história da sopa de letrinhas pensando nos adolescentes, do terem que se encaixar em alguma letra. E eu estava pensando assim que no nosso trabalho com eles, só o fato da gente tentar definir o que eles estão querendo dizer com o rótulo que eles estão usando, o que é isso para você, né? O que significa isso?
que eles sejam auxiliados a pensar o que eles estão definindo. Porque como nós estamos numa época em que tudo virou de pernas para o ar, vamos dizer, né? E aqui eu gostaria de lembrar a Badinter, quando ela disse, há muito tempo atrás, no livro dela, que a conquista da liberdade de concepção da mulher, enfim, a pílula, quando ela surgiu em 64, causaria uma mudança muito grande, tão grande que não seria uma mudança, seria uma mutação na história da humanidade. Ela falou isso logo depois que a pílula surgiu, há muito tempo. Nós estamos aí vivendo a mutação, e a mutação nos deixa todos perdidos. Nós aqui somos testemunhos de que, com essa história de estarmos atendendo essa população, que a gente também tem no consultório, né? Mas atendendo essa população, nós tivemos que fazer uma readaptação muito rápida. Nós passamos o ano passado inteiro estudando gênero, a partir de psicanálise, a partir de outros autores. E eu brinco aqui com o pessoal que eu estou num ponto de tal confusão que, se me perguntarem, Sônia, o que é o homem, o que é a mulher? Eu não sei mais, eu não sei responder isso. Agora, imagine se você tem 15 anos. E aí, junto também com a questão de comunidades de periferia, pobreza, enfim, toda outra questão, a raça misturada com as questões de identidade de gênero também é de uma complicação incrível. Mas o que eu estava assim, mais querendo comentar é que a importância da gente tomar um cuidado grande com a palavra que a gente usa, que nome que a gente dá. A nossa lacaniana aí tem falado muito isso, porque, veja, muito do que aparece como do masculino são apenas papéis sexuais. Então, quando eu era criança, tinha tarefas para homem e tarefas para mulher. Eu fui educada assim, certo? Gente, isso não existe mais. Fora conceber a partir do espermatozoide, gerar e amamentar, que parece que ainda é importante, fora isso, e fertilizar, mulher pode fazer as tarefas masculinas e homem pode fazer as femininas. Então, esta questão de papéis de gênero, que é um termo que ficou em desuso agora, todo mundo fala identidade de gênero, não fala em papéis de gênero, porque papéis de gênero não tem mais a menor importância. São papéis, né? Não é? Eles são papéis a serem totalmente interpretados. Culturais. Quer dizer, para que essa... E quando se confunde papel de gênero com identidade de gênero, fazemos uma grande confusão. Eu gostei muito, João, quando você falou que o que se trata, de fato, é entender o desejo humano, o que ele deseja, e como é que ele vai se organizar a partir daí. Porque o fato é que nascemos ou com um pênis, ou com uma vagina, útero, etc., e temos que dar uma resposta a isso. Porque temos que dar uma resposta a tudo que nos cerca quando chegamos ao mundo, certo? Bom, temos que dar uma resposta a partir do ambiente que encontramos, né? É isso, e vamos ter que procurar essa resposta. Agora, confundir papel de gênero com identidade sexual confunde muito, né? Qual é o caminho do nosso desejo? O que nós desejamos? Eu não sei se a Rose quer falar alguma coisa a respeito disso, Rose, porque eu estou em cima da palavra, ou a Lilian talvez queira falar alguma coisa, que também entende de palavra. Lilian, você quer falar? A Lilian também é lacaniana? Eu estou ouvindo, excelente, né, o encontro, muitas coisas para pensar. É muito bom, a gente não sai com definições, né, mas com possibilidades de abrir o entendimento de tudo isso, né? Sim, eu concordo que o essencial é entender o desejo de cada um, só que eu estava pensando que a gente existe no mundo, somos seres sociais,
e que espaço esse mundo nos permite, né, inscrever nosso desejo e aceitar nosso desejo, se representar nesse mundo, né? Estava pensando que, volto a pensar que para o adolescente ainda, se ele se diz bissexual, é bem melhor para ele ter um tempo de poder escolher, né? Uma saída interessante para ele poder pertencer, porque é muito angustiante você não ver o seu desejo representado em ninguém. Então, estava pensando nisso, que além do desejo existe a comunidade que se pertence, como é que você vai inscrever seu desejo, como é que você vai pertencer, né? Estava pensando nessas coisas, e que é um trabalho nosso, também sustentar a dúvida do adolescente até que ele possa encontrar onde o desejo dele se encontra e como se representar no mundo, né? E não ter tanta pressa, porque é de uma angústia terrível. Atendo uma adolescente que seria uma jovem adulta do ponto de vista cronológico, mas do ponto de vista psíquico, está buscando suas definições. E para ela está sendo terrível. Ela não sabe se ela deseja homem ou mulher, se ela deseja um homem porque isso foi o heteronormativo, mas ela tem interesse por meninas. Aí, quando perguntam se ela é bi, ela não sabe definir se ela é bi ou se ela não é bi, e aí ela fica com medo que a menina vai rejeitar ou que o menino vai questionar. E isso é um trabalho de cada um, que o analista vai sustentar essa busca, né? Que ela não tenha pressa, mas que ela encontre seus caminhos. E por que ela tem essa dúvida, né? Aí é do individual, né? O que está dificultando ela poder encontrar o caminho dela. Enfim, estava juntando um pouco essas coisas todas aí. Lilian, juntando um pouquinho o que você... Eu estou com um eco. Não sei Vamos se todos fechar os nossos alto-falantes, por favor. Na verdade, respondendo a um problema que a Sônia coloca, que é, de fato, um grande problema, como chegar a essa turminha, não é? A linguagem, enfim, mesmo enquanto psicanalistas, a dificuldade em se aproximar, etc. Eu quero lembrar que, no Seis Balas, eu menciono uma série que acho que vem bem ao caso, chamada Pose. Não é? Eu não conhecia, quando eu escrevi Devasso do Paraíso, por exemplo, eu não conhecia esse lado, talvez no Brasil ainda fosse alguma coisa incipiente, mas a série Pose, ela trabalha exatamente com as soluções que esses jovens e essas jovens estão dando à sua própria indefinição, inclusive de um ponto de vista racial e social. Ou seja, a série enfoca famílias que são criadas por pessoas marginalizadas. É muito forte, é muito intenso, e eu já conheço algumas famílias aqui no Brasil. As periferias, por exemplo, muitos, especialmente homens homossexuais, estão adotando esse sistema de ter famílias. Então, por exemplo, a família Stronger. Não é? Existe uma famosa família Stronger. Os meninos, eu sou dessa família, eu pertenço a vocês. Não é uma gangue, é todo o oposto de uma gangue. Eles têm uma ideia de cuidado mútuo a partir de um pai ou de uma mãe ou de duas figuras que representariam as figuras paternas e maternas, não é?
Então, no Pose, por exemplo, são travestis e transexuais que são as mães, né? Tanto de meninos quanto de meninas, que vivem numa família, tem o seu horário, que é observado, é exigido, tem os seus compromissos e tem as suas esperanças e perspectivas, não é? E o seu gozo. Nós não falamos até agora nessa palavra importantíssima, que nos move, não é? Desde o útero. Então, por exemplo, essas famílias têm competições para ver quem é que desmunheca mais, mas desmunheca como um conceito social. Então, as roupas mais maravilhosas, mais loucas. Olha, a série, são acho que 2 temporadas já, é deslumbrante e é muitíssimo bem realizada, o roteiro com personagens lindíssimos, intérpretes extraordinários, inclusive intérpretes que são transexuais de fato, e eu cito nos 6 Balas exatamente como uma resposta que esses grupos marginalizados têm dado, não é? De se organizar. E isso, Lilian e Sônia, eu acho que é alguma coisa que eu não sei se a psicanálise ou se a prática psicanalista tem ideia dessas existências, porque você configura aí a possibilidade de um pertencimento na margem, não é? De um pertencimento dentro da margem, e um pertencimento que é extremamente criativo e que dá respostas. Não é? Essas pessoas, esses adolescentes que estão perdidos sem saber o que fazer, eles, de repente, se enquadram dentro de um contexto, eles se colocam dentro de um contexto amoroso, basicamente amoroso, em que eles repensam a família. E isso é uma bênção. Repensar o conceito de família é alguma coisa que nós sabemos da importância urgente, porque é aí que as coisas começam a se friccionar, não é? É aquele núcleo em que as formas são configuradas. Não é? E esses grupos estão, na verdade, bombardeando os conceitos envelhecidos e os conceitos que já não têm mais nenhuma serventia na contemporaneidade, a não ser jogar a gente de novo para um passadismo, não é? Que é exatamente o que nós estamos vendo no governo com essa nossa ministra, entre aspas, das mulheres e dos direitos humanos e o ministro, entre aspas, da educação, não é? Que não tem a menor ideia do que estão fazendo lá, a não ser tentar voltar para o passado e manter a cor rosa para a menina e a cor azul para a menina, não é, Sônia? Aqueles velhos padrões. Então, eu acho que é alguma coisa muito importante, como essas pequenas comunidades à margem estão se organizando, inclusive a comunidade afro-brasileira, as comunidades afrodiaspóricas, não só no Brasil, estão fazendo, pense nos quilombolas, por exemplo, não é? Que já é uma tradição, não é? E pense em toda a questão, as questões que a cultura negra, as perguntas que pensadores e pensadoras negras estão colocando, como elas acrescentam elementos fundamentais para a contemporaneidade. Então, por exemplo, de repente eu me dei conta, eu não estou vendo nenhuma pessoa negra aqui na sala, não é? Eu acho que é uma questão que a gente tem que se perguntar por que será, não é? E tentar responder. É uma questão que nos pertence. Não é uma questão só da comunidade afro-brasileira, é uma questão fundamental, porque, inclusive, essa comunidade já nos deu as coisas mais espantosas. Só pensar na música brasileira, por exemplo, o que seria da música brasileira, da música americana, se não fossem os negros, se não fosse a comunidade negra. Não é? E continuam a nos oferecendo subsídios. Então, a maior comprovação de que estamos, nós, brancos, sendo tratados como parte de uma comunidade, e não nos estamos tratando como tal. Parte de uma comunidade, é uma sociedade com uma grande comunidade, não é? Uma comunidade nacional, inclusive.
Então, é um pouco o que esses grupos à margem estão, de fato, fazendo para se contrapor, não é? E para responder a problemas que nós provavelmente já não temos mais olhos para verem, não é, Roseli? Como diria o Didier Berman, não é? Eles estão nos olhando, essas comunidades estão nos olhando, não é? E nós não os notamos. Não é? São novas formas de fazer família? De fazer família, inclusive, não é? Novas formas de fazer família. Heloísa, você quer falar alguma coisa? Nós estamos chegando no fim. A Helena também tinha pedido a palavra. Heloísa? Não, eu não quero, não. Eu estou gostando muito de ouvir. Eu quero continuar ouvindo. Então, tá bom. Eu pensei que você tivesse levantado a mão. Helena? Então, só para encerrar, são duas coisinhas. A primeira é que, de fato, talvez a resposta não esteja no que conversamos ou que lemos e tudo mais, mas no público que atendemos. Talvez eles é que nos ensinem como fazermos. E pensarmos também sobre uma questão que me pareceu bem interessante que o João coloca, que é aquela androginia interior, que seria uma concordância sexual de gêneros que Jung nos traz, né? Só para refletirmos um pouco sobre isso, né? Que não seria aí o cerne dessa questão toda que os nossos jovens estão vivendo. Só para encerrar. E foi muito bom. Muito obrigada. Quem queria falar mais alguma coisa? Bom, João, foi realmente um evento para nós, né? Foi muito importante, né? Foi uma forma, talvez, da gente conseguir dar uma arredondada, não seria a palavra, porque não tem nada redondo aí, mas uma organizada, né, em tudo que nós estamos vendo e vivendo, não só com a população que a gente atende, mas na sociedade, né? Na sociedade, o nosso consultório particular está cheio disso o tempo todo, né? E essa cabeça aberta, aliás, é uma coisa bastante complicada para o jovem, para o adolescente, se sustentar na indefinição, né? É muito difícil isso. A gente também está esperando deles uma tarefa bastante complicada. Uma criança pequena, vamos dizer, né, que nasce numa família, que tem lá as coisas sendo organizadas de um determinado jeito, né, com figuras familiares consistentes, satisfatórias, né? Daí, de repente, chega no mundo, né? O mundo se coloca para ele, onde ele tem que se descobrir, quando antigamente a igreja, a escola, o Estado, papai e mamãe, tudo, definiam tudo, né? Nós que somos idosas aqui, nós somos aí da sua geração, né, Tradição? Quando a gente surgiu, né, muitas de nós estava com todo o caminho traçado, né? De repente, para as gerações recentes, se diz: descubra o que você é, está na sua mão. Gente, para a gente que trabalha com adolescente, é jogar para ele algo muito. Olha, vocês, colegas, me corrigem, mas para mim é o desamparo. É o desamparo primordial. Seja, tenha o seu desejo, descubra-se. Não houve no mundo gerações educadas desse jeito, certo? É muito diferente o pai ser médico e dizer: não, eu quero que o meu filho seja médico porque meu pai era médico, meu avô era médico. Daí o filho diz: não, eu não quero ser médico, eu quero ser artista plástico, eu quero ser veterinário, sei lá o quê. Tudo bem, é tranquilo, né? Eu não quero ser médico. Tá? Você, veterinário, ou você, artista plástico, mas ele tem um referencial onde se ancorar, né? Outra coisa é dizer assim: seja feliz. Cabe a você ser feliz. Descubra o seu desejo e seja o que você é.
Como é isso para um ser humano jovem? Eu vou parar aqui. Rose? Sônia, você sabe como isso é preocupante? E o Trevisan falou disso, porque, frente a essa liberdade total, aparece um pai obsceno, não é, Trevisan? Aparece um Bolsonaro, né? uma situação de um pai tirânico, né? Que o Trevisan lembrou de Totem e Tabu, lembra? Que fica com todas as mulheres, no caso de Totem e Tabu. Não é? Fica muito assustador essa constituição da subjetividade hoje, né, Sônia? Que a gente tem discutido tanto. Bom, Trevisan, suas últimas palavras. Nós vamos sentir muita falta de você. A Rose postou aí no chat que ela quer ser sua amiga. Nós todas queremos ser suas amigas, Trevisan. Não, Sônia, porque ele disse daquela pessoa da inteligência, que ele precisava ser amigo daquela pessoa da inteligência. Pois eu sei a gente ficando perto, acho que pega. Por favor, eu amo ter amigos e amigas, viu? Eu estou sofrendo muito, é o que eu mais sofro nessa quarentena, é a impossibilidade dos abraços. Olha, tem dia que parece que eu vou pirar. Eu preciso. Enfim, eu fico muito feliz de ter vindo aqui conversar com vocês. E eu devo dizer uma coisinha que eu não disse no começo, nem houve a possibilidade de introdução, já fomos direto no debate, mas o convívio para mim com vocês, psicanalistas, é muito importante. Ele me acrescenta muito. Eu acho que vocês têm ferramentas que são muito poderosas e que podem ser usadas de uma maneira X ou Y, não é? Mas essas ferramentas elas são alguma coisa que traz esperança na compreensão dos nossos mistérios interiores, não é? Então, eu tenho muita admiração por essas ferramentas. Eu acho o Freud um dos maiores poetas que a humanidade já produziu, e eu gosto muito de vê-lo como um grande poeta, porque alguém que chega próximo da alma humana, como ele chegou, só pode ter um pendor poético extraordinário. Então, eu fico feliz de ter vocês por aqui. Gostaria de manter essa proximidade o quanto possível. E, por favor, eu escrevo. Se vocês puderem me ler, é uma maneira de alimentar a amizade. Olha, eu tenho o Devassos no Paraíso, por exemplo, é um catatal, mas não é só para a comunidade LGBT, é para quem quer entender um pouquinho mais do Brasil, porque eu desvendei um Brasil que estava oculto aqui. Estou dando um exemplo, não é? 2/3 da minha obra estão, na verdade, esgotados, e eu estou tentando. Tem coisa esgotada desde a década de 70, mas vocês querem manter essa amizade, comecem pela interlocução. Eu agradeceria muitíssimo de ter vocês como leitoras e leitores da minha obra, e que, assim, com certeza, a gente vai poder alimentar essa interlocução. Escritor não existe sem a interlocução. Então, é muito desesperador lançar livros e não ter, enfim, essa possibilidade de comunicação direta. Eu vou lançar o 6 Balas no Buraco Só em março, um lançamento presencial, já fiz o lançamento pela internet. Provavelmente vai ser enfim, um dos lançamentos que eu quero fazer vários agora, mas o primeiro grande lançamento vai ser aqui na Megafauna, no Copan, aqui no centro de São Paulo, em algum dia de março, lá na Companhia das Letras. Ainda não decidimos qual vai ser o dia, mas eu adoraria contar com a presença de vocês. A Lena coloca
vocês em contato, por favor, né, Helena, com o lançamento, porque a gente tem sempre uma comunicação muito mais direta, eu e a Helena, muito mais, enfim, cotidiana. Tá bom? Muitíssimo obrigado por estarem aqui comigo, viu? Muito obrigado. Um bom dia, bom fim de semana. Tchau, beijos, abraços. Tchau.